CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. Rede de ensino. 10 horas mais 10 minutos, nós vamos falar agora ao vivo, pelo telefone, com o deputado federal, Dr. Luiz Ovando, que muito gentilmente nos atendeu para bater um papo aqui na Rádio que Toca Notícia. Bom dia, deputado. Bom dia, Otávio. Deputado, a gente acompanhou o ano de 2019, primeiro ano do seu mandato, primeiro ano também do mandato do presidente da República, Jair Bolsonaro. Naturalmente, entre altos e baixos, entre conquistas e expectativas que não foram concluídas, pelo menos neste primeiro ano. Eu gostaria de ouvir do senhor, que é um deputado que tem aí tido um trânsito muito grande junto ao presidente, lá na Câmara também, desenvolvido uma série de ações. 2019, essa primeira parte, né, este primeiro ano de um total de 4, que o presidente tem neste primeiro mandato, superou as suas expectativas? Como é que o senhor olha para trás, hoje, no dia 26 de dezembro, e avalia esses 12 meses do ano? Otávio, assim, para não ser muito ufanista, né, e ser bastante equilibrado, eu diria para você que este ano foi pleno, né? Pleno de realizações dentro daquilo que a gente esperava conseguir. O presidente Bolsonaro, é bom que a gente destaque que ele teve coragem, né? Coragem que saiu das urnas. O povo pedia mudança e ele foi em busca dessa possibilidade de tornar o país viável. O que é tornar o país viável? É recuperar economicamente, né? Aquilo que estava desgastado, deteriorado, ele já conseguiu resolver nesse primeiro ano. Que através da aprovação da reforma da Previdência, uma nova Previdência, através da PEC 6, a reestruturação da carreira militar, a liberdade econômica, está na forma, ou seja, está na linha de montagem aí, vamos dizer, a questão da reforma tributária, reforma administrativa, enfim, são coisas que vão acontecer naturalmente. Além disso, o presidente, através das medidas provisórias que ele adotou, principalmente o pacote anticrime do Moro, que foi aprovado com algumas restrições, mas isso aí vai ser trabalhado, aprimorado. Esse é o parlamento, né? São 3 poderes e os 3 poderes se equilibram. E é preciso que a gente atenda e aceite esse tipo de adaptação e ajuste em determinadas situações, porque esse é o aprimoramento, esse é o parlamento, é a discussão na busca de uma qualidade de ação, né? Eu quero aqui também, como deputado federal, destacar a minha ação especificamente, que era a minha preocupação durante 20 anos aqui no hemisfério sul, vamos dizer assim, do país, que a gente extinguiu o horário de verão. E isso foi um dos primeiros projetos que nós colocamos lá, e o presidente simplesmente, através de um decreto, aceitou a argumentação, né, e falou, realmente não precisa, vamos acabar com isso. E qual é a impressão que o senhor tem sobre... O projeto de lei, que é 1220, 2019, continua caminhando para que a gente possa depois discutir e aprimorar. Mas já não tem, através do decreto, o horário de verão, que é uma atribuição do presidente decidir ou não sobre isso. Qual é a sua impressão com relação a esse fim do horário de verão, deputado? Qual é o que você falou? Qual a impressão do senhor? A população respondeu bem? Como é que o senhor avalia? Responde bem, Otávio, porque isso é uma questão biológica, sabe? Existiu numa determinada época, e a gente tem que entender que quando você compromete o aspecto global da economia, né, você tem que fazer um certo sacrifício. E essa é a diferença do ser humano. O ser humano faz sacrifício em determinadas circunstâncias quando se faz necessário um conjunto de benefício para a sociedade. Agora, o horário de verão não justificava mais, né? Tem malefícios biológicos. Então, não justifica você passar por malefícios simplesmente por manter uma tradição que não tem mais razão de ser. A economia de energia é pífia. E o grande problema da economia, que na época que nós tínhamos, era exatamente o fato das lâmpadas. Quando se instituiu, em 1931, quando se instituiu o horário de verão, teve um período que saiu e depois veio novamente, há mais de 30 e poucos anos, o horário vem de forma ininterrupta. É que essa economia de lâmpada já não tem mais, nós evoluímos tecnologicamente, ainda temos lâmpada de LED e o grande drama hoje está exatamente em relação ao ar-condicionado, que é a hora que
as pessoas trabalham dos períodos de 13 até 17, e não tem jeito de você fazer economia mudando horário para mais ou para menos, pelo contrário, até agrava um pouco se você antecipar a entrada do serviço. Porque é mais calor e acontece quando você adianta o horário, você adianta o relógio. Exato. Então, não se justificava mais, né, biologicamente. Então, felizmente, a gente conseguiu esse sucesso. O dia desses eu tive uma aula sobre essa questão das lâmpadas mais modernas, deputado. E 20 anos atrás, aquela lâmpadazinha que a gente tinha de 100 volts, 100 watts que a gente comprava no mercado, hoje uma mesma lâmpada que produz a mesma intensidade luminosa gasta apenas 12 volts. Olha para você ver a evolução. De 100 caiu para 12. Caiu para 12. Praticamente 10 vezes mesmo. É verdade. Bom, mas enfim, aí, feito essa avaliação, a gente espera, pelo menos, eu acredito que eu ando acordando mais de madrugada, mais cedo, mas não tem feito nenhum mal para mim, acredito. A gente também... Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? O que é? É que isso faz parte. Nós estamos vivendo uma época em que, em princípio, você refez as energias por ocasião das noites mais longas do inverno. A natureza é assim, então o sol nasce praticamente 5 horas hoje. Exatamente. Né? 4h30 já está de dia, praticamente. É isso aí. Mas isso faz parte do processo. Então a gente acorda mais cedo, se mexe mais cedo, faz o que precisa fazer e depois você vai trabalhar, inclusive exercício físico. O pessoal da noite é que não gosta, porque eles querem ficar até mais tarde, o sol lá pelas 8 da noite, mas isso é ruim. Não dá para agradar todo mundo, né? O sol da manhã é menos maléfico, ele é melhor, inclusive, da produção de vitamina D, do que o sol da tarde, que é mais cancerígeno. Bom, então esse é um outro problema também. Eu estou falando agora com o médico, não é nem com o deputado federal, agora é com o médico, doutor Luiz Giovanni. Exatamente. Doutor, a gente tem acompanhado que o senhor, durante esse ano também, o PSL, partido que o senhor foi eleito pelo PSL, assim como o presidente da República também, no país, o PSL sofreu uma série de intervenções, de dificuldade de relacionamento, de entendimento, nomes importantes deixaram o partido. O partido não se entendeu muito bem nesse ano de 2017, a ponto, creio eu, penso eu, avalio eu, do presidente querer montar uma nova sigla, para ele poder ter condições ali de colocar as suas ideias em prática junto àqueles que naturalmente compreendem o pensamento do presidente Jair Bolsonaro, e ele está criando aí o Aliança pelo Brasil. E, recentemente, a gente ficou sabendo que o senhor, até pela experiência, pelo equilíbrio, pela visão que está tendo da política atual no nosso país, pode ser o diretor, o dirigente da agremiação criada pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu queria perguntar para o senhor, nós em 2020 teremos o Aliança pelo Brasil aí apto a disputar as eleições, deputado? Otávio, é uma excelente pergunta, mas veja o seguinte, a ambição humana, é o grande motor do desenvolvimento. Mas a ambição, a semelhança de uma cachoeira, ela tem que ser modulada, porque senão ela causa estragos. E, infelizmente, do PSL houve estragos devido à ambição não comedida, não canalizada. Então, as pessoas começaram a dar cotovelada uma na outra, as coisas começaram a ter problemas já desde o início. E é bom que se diga, essa situação foi permissiva pela liderança nacional do partido, PSL, no caso, Luciano Bivar. O Luciano Bivar deixou que a coisa acontecesse. Ele não assumiu uma liderança firme, modulando comportamentos, estabelecendo metas e alvos. E houve desentendimentos, principalmente nas regionais, ou seja, dos estados. Brasília é o reflexo dos estados. Então, quando nós, já em novembro, nós aqui em Mato Grosso do Sul, passamos por esse tipo de sofrimento, infelizmente. Mas a gente tentou pacificar, mas não tivemos sucesso. E as coisas evoluíram de uma forma tal em vários outros estados e aí acabou chegando no que chegou, que foi exatamente a saída de alguns, em torno de mais ou menos 28 dos 53 deputados, saída do PSL, sob a argumentação de que não havia transparência. E verdadeiramente não havia, porque o Bivar ele comandava o partido de uma forma bastante autoritária, tipo tribal. Ele exigia fidelidade, mas não dava nenhuma justificativa, nem fazia nenhuma declaração de como é que as coisas estavam acontecendo. E o PSL, seja
os dissidentes, vamos dizer assim, solicitaram transparência, prestação de contas, o que não estava bem estabelecido. E com isso, partiu-se para a formação do novo partido, a Aliança pelo Brasil, em que o presidente já saiu do partido, o Flávio Bolsonaro, que é senador que não pede mandato, saiu do partido, né? E nós corremos o risco. E eu, inclusive, me coloquei posicionando, dizendo o seguinte: olha, eu não estou afim de continuar da forma como está. Se vou perder mandato, não vou perder mandato, é uma outra questão. Diante dessa fidelidade e lealdade ao presidente, nós temos mantido aqui uma certa liderança em Mato Grosso do Sul no que diz respeito a fazer o apoiamento. O apoiamento não me credencia a ser presidente futuro. Inclusive, isso não há promessa do presidente, nem do secretário-geral do partido, que no caso é o Admar Gonzaga, que está liderando o partido nessa construção. Não me credencia a ser presidente, mas provavelmente por ser eu, o deputado federal, o único que ficou com o presidente Bolsonaro, eles possam me dar essa concessão, eles possam me dar esse reconhecimento. Então nós estamos na fase de apoiamento, está sendo feito pelo cartório, já conseguimos números suficientes que a gente precisava praticamente, e outros estados da mesma forma. Nós temos prazo até 7 de fevereiro para fechar isso, e depois disso, então, o TSE credencia, ou seja, cria o partido, numera o partido, dá um número, e aí nós vamos começar o processo de filiação. A gente acredita que tudo isso vai ser possível acontecer, inclusive com candidatura. A gente acredita, não dá para garantir, porque isso daí depende de legislação e depende do Supremo. Perfeito, perfeito. Nós estamos acompanhando de perto em 2020. Eu quero desejar ao senhor aí um excelente final de ano e que 2020 a gente continue vivendo num país aí com perspectivas importantes. Deputado, muito obrigado por falar com a CBN. Otávio, eu que agradeço. Um grande abraço aos seus ouvintes, a essa excelente rádio que tem divulgado e atuado de forma imparcial, bastante profissional, e desejo a você e toda a equipe da CBN um feliz 2020 e que em 2020 verdadeiramente a gente possa traçar rumos diferentes, como já está acontecendo, seguir a trilha do progresso, da prosperidade e da recuperação dessa grande nação. Muito obrigado, um abraço. Um abraço, deputado federal Dr. Luiz Ovando, conversando com a CBN, sempre bastante equilibrado, sempre muito direto e muito claro nas suas ponderações. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. Rede de Ensino.